Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mediadores Mirins. Eu sou Gisele Ramos, mestre em resolução de conflitos e especialista em mediação de conflitos infantis. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como mediar um conflito de violência verbal entre crianças. Nós estamos na série Mediação na Prática. Na semana passada eu falei sobre como mediar um conflito de agressão física e hoje a gente vai abordar como separar ou resolver ou mediar uma situação quando é a agressão verbal. Xingamentos, apelidos, chamar pelo nome, até mesmo o tom de voz pode se tornar uma agressão verbal. Às vezes nós acreditamos que a agressão física é muito mais potente ou gera muito mais consequência do que a verbal. Porém, a agressão verbal gera feridas internas que geralmente demoram muito mais para sumir ou desaparecer do que a agressão física, porque às vezes a criança briga lá e leva um empurrão, aí arranha o braço, daqui a pouquinho passa. Mas às vezes um xingamento, uma ofensa, ou realmente aquelas palavras que são usadas para machucar, pode ficar guardada ali na criança e pode até gerar traumas. Então a gente precisa ter cuidado na hora de mediar uma situação quando houve a agressão verbal. Por isso, é muito importante que o adulto tenha as habilidades corretas e estratégias assertivas para poder reparar esse dano que muitas vezes pode causar a longo prazo. As estratégias práticas da mediação ajudam tanto o ofendido como aquele que ofendeu, para que eles possam conversar, se ajustar e reparar aquela situação em conjunto, de forma que eles desenvolvem as habilidades socioemocionais essenciais para o desenvolvimento das crianças. E por que você acha que as crianças utilizam de agressão verbal na hora de uma briga, na hora de uma discussão? Existem vários motivos. Assim como nós adultos também muitas vezes falamos coisas que depois nos arrependemos ou falamos algo que feriu o outro de certa maneira. As crianças utilizam a agressão verbal quando elas não conseguem processar ou expressar exatamente o que elas estão sentindo. Eu sempre estou falando aqui no canal que as crianças estão em desenvolvimento, então as capacidades delas não estão todas desenvolvidas. Então cabe ao adulto estar direcionando e orientando a criança para a criança aprender a lidar com as emoções, ensinando que a agressão verbal não é a melhor maneira, não é o melhor caminho para poder se expressar. Então a criança se expressa utilizando a agressão verbal porque ou ela tá com ciúmes, ela tá com raiva, frustração ou dificuldade de expressar alguma coisa que ela tá sentindo. E aí vem através da agressão verbal, como xingamentos, apelidos maldosos, provocações, comparações, humilhação, ameaça e até exclusão. Como assim exclusão? Ah, você não vai brincar comigo, eu não quero você aqui. Isso também é uma forma de agressão verbal, a forma que você está falando e excluindo a outra criança. Às vezes os adultos colocam isso como parte da infância ou a criança está aprendendo, mas se nós não intervirmos, isso pode causar danos tanto na criança que está provocando, que isso pode crescer de tal maneira que pode se tornar um bullying, tanto quanto a criança que está sendo ofendida, que pode gerar traumas, machucar profundamente e aquilo pode ser levado para longo prazo. E como prevenir ou intervir em situações como essa para a criança aprender a lidar, saber o que está acontecendo para que isso não se torne recorrente. E como sempre eu trago aqui uma situação na prática e vamos colocar a situação da seguinte forma. É uma atividade em grupo na sala de aula e a Júlia tentando dar o melhor dela ali para terminar uma tarefa, ela não consegue. E o Pedro, muito frustrado, chega para ela e fala: "Você é uma burra mesmo, atrapalhou todo o grupo". E nisso, a Júlia começa a ficar triste e começa a chorar. Normalmente, em situações como essa, qual seria a atitude do adulto? Normalmente, o adulto chega, já vê que o que o Pedro fez foi muito ruim, machucou a Júlia, as palavras que ele usou não foi legal e já fala com o Pedro: "Pedro, a gente não fala dessa forma. Vai lá e pede desculpas pra Júlia, olha como ela está". E ali a gente força uma desculpa e não há aprendizado. Então, como a gente faz em situações como essa? O primeiro passo é chegar na situação de forma calma e pacífica, mas firme, para o Pedro entender que o que ele fez foi sério. Porém, não colocar o
peso que ele é o culpado ou que ele fez é muito errado e tentando já colocar a resolução e de alguma forma humilhar o Pedro pelo que ele fez. Então essa não é a melhor abordagem. O que a gente faz é chegar com calma. Pedro, nós vamos fazer uma pausa agora, porque aqui no nosso grupo a gente não ofende e não usa esse tipo de palavras com os nossos amigos. A gente fala com respeito com os outros, mesmo quando a gente está muito frustrado diante de uma situação. Como a situação está muito agitada, a gente pede pro Pedro se acalmar e a gente acolhe a Júlia, que tá lá chorando. Júlia, você gostaria de um pouco de água? Você gostaria de tomar um ar, sair daqui um pouquinho? Então você acolhe ela na situação que ela tá frustrada também, tá chorando, tá triste, e o Pedro também tá no momento dele, e a gente precisa respeitar os dois. Então a gente, naquele primeiro momento, separa as duas crianças. Somente depois que as crianças estão mais calmas, você traz as duas crianças novamente para poder conversar e entender o que aconteceu. Nesse momento é hora de ouvir sem interrupções. Então a gente pergunta a cada criança o que aconteceu para elas contarem a perspectiva do acontecimento através do que ela sentiu, do que ela viu e pelo que ela passou. No passo a passo da mediação é sempre, primeiro você aborda a situação com calma, sem julgamento e sem colocar pressão sobre ninguém naquele momento. O segundo é colocar as crianças para conversarem, expressando o que aconteceu e elas explicarem de acordo com a perspectiva dela. E é ouvir sem interromper, deixando a frustração ou deixando a tristeza para fora, porque elas vão colocar o sentimento dela nessa situação agora. Nesse momento, ou você pode direcionar a primeira palavra para a pessoa que está machucada, ou está ferida, está triste, ou você direciona para o outro. Não tem uma regra, é na situação ali que a gente sente. Ou a gente pode simplesmente perguntar: quem gostaria de começar a me contar o que aconteceu aqui? Vamos dizer que a gente direcionou a palavra para Pedro. Pedro, você pode me contar, por favor, o que aconteceu? Depois que as crianças tiveram a chance de expressar o que aconteceu, sem interrupção, sem julgamento, é hora de a gente descrever o problema e descrever o cenário para poder saber quais são as próximas ações que deverão ser tomadas. Pedro, você estava muito frustrado porque você gostaria de ter terminado a atividade a tempo, certo? E Júlia, você está muito magoada com a forma como o Pedro falou com você, porque você estava dando o seu melhor para terminar a sua atividade e mesmo assim o Pedro te tratou dessa forma, é isso? Então temos aqui uma criança muito frustrada pelo que aconteceu e temos uma outra criança bem magoada e triste pela forma como a situação ocorreu. O que será que a gente pode fazer para reparar ou para melhorar esse cenário ou para a gente continuar a fazer a nossa atividade? Eu sei que nessa hora a gente quer muito corrigir, falar com o que o Pedro fez não é certo, porém o momento da correção é sempre depois do conflito. Mas dependendo do nível das crianças de ensinamento que ela traz de casa, pode ser que nesse momento venha a hora da desculpa. Por exemplo, se você perguntar pro Pedro: Pedro, o que será que a gente pode fazer agora para amenizar? Tô vendo que a Júlia tá muito triste, tá magoada pelo que aconteceu. Tem algo que você pode fazer para reparar essa situação? O Pedro pode vir com a ideia de falar: eu acho que eu posso pedir desculpa a ela, ou eu posso oferecer uma água, ou eu posso falar que eu posso ajudar ela a terminar a atividade mais rápido. Então o Pedro vai vir com uma solução e geralmente, dependendo da idade, vai vir com um pedido de desculpas. Já com o lado da Júlia, apesar de ela ter sido a vítima nessa situação, a gente também coloca para ela, ou se ela vai aceitar as desculpas do Pedro, ou se ela vai aceitar o que o Pedro tá falando, ou ela vai sugerir também de se desculpar, ou de falar: ai, me desculpa que eu atrasei o grupo, mas eu dei o meu melhor, eu fiz o que pude. Então, colocar também para a Júlia falar alguma coisa, tentar reparar aquela situação ou dar uma ideia. Até mesmo dar a ideia para o Pedro. Pedro, em situações como essa, a próxima vez você vem até mim e conversa comigo ao invés de me chamar dessa forma. Geralmente as crianças vêm com as ideias de soluções. Basta a gente dar oportunidade para elas e abertura para elas conversarem. Assim que elas conversaram, vieram com uma solução, vamos dizer que o Pedro ofereceu de ajudar a Júlia a terminar, a Júlia aceitou as desculpas do Pedro, você está ali para dar o suporte. Você tenha certeza que eles realmente se reconciliaram, estão de boa para poder continuar, e fala que você está ali presente, no que precisar pode chamar você e que você está disponível para qualquer coisa que acontecer. E é claro, enfatizar a boa resolução de conflito que teve no final. No final eles conseguiram se resolver, conseguiram se reconciliar, e foi por causa da boa vontade deles, de entendimento, de empatia,
e reforçar as qualidades que foram desenvolvidas diante daquela resolução de conflitos. Depois que isso aconteceu, o adulto pode chamar a criança, no caso o Pedro, para conversar sobre o comportamento dele. E aí, nesse momento, quando ele tá mais calmo, já houve a reparação do conflito, você vai ensinar boas maneiras ou vai ensinar como se comportar em situação como aquela. Porque ali o Pedro vai estar mais calmo e ele vai estar mais aberto para receber o seu ensinamento. Você vai falar sobre respeito, como se trata os outros, como o tipo de palavras que a gente usa, como as palavras podem ferir o outro. Você vai ensinar que em tempos de frustração é difícil, mas a gente consegue tratar o outro bem. O que a gente pode fazer em momentos de frustração? Então, esse é o momento de ensinar e educar a sua criança de como fazer e como agir em momentos como aquele. Durante o conflito, é apenas para colocar para fora, expressar, descrever a situação e mover as crianças para uma resolução de conflitos. Não é hora do ensinamento. Esse cenário de hoje foi um cenário para a sala de aula. E muitas vezes, crianças vêm com uma bagagem de casa. E às vezes a criança ela já tem aquele tipo de vocabulário. Porém, dentro da sala de aula, você pode estabelecer as suas próprias regras. Você pode falar, dentro da nossa sala, nós tratamos com respeito. Esse pode ser o seu jeito de lidar com as pessoas na rua, com as suas famílias, com seus amigos. Mas aqui na nossa escola, aqui na nossa sala de aula, a gente trata o outro com respeito. E eu não vou aceitar você falando assim com as outras crianças. Alguns desafios bem específicos da agressão verbal, tem alguns cenários que eu vou colocar aqui para você, como por exemplo, é quando as crianças usam palavras com um tom preconceituoso, ou falando da pele, ou falando da classe social, ou algo bem específico que é um preconceito. Nesse caso, requer um ensinamento muito mais profundo, mas durante o conflito a gente faz da mesma forma. Porém, o ensinamento vai ser muito mais diferente, vai ser um pouco mais profundo, ensinando sobre o que é preconceito e como que isso acontece e por que a gente faz isso algumas vezes. E um outro cenário é quando essa agressão verbal é muito recorrente, quando isso está acontecendo com muita frequência, é preciso analisar mais profundamente por que isso está acontecendo, o que está por trás do comportamento da sua criança, que ela está sendo tão agressiva verbalmente, por que ela tem agido dessa forma ultimamente, por que tem sido recorrente. Precisa de uma investigação um pouco mais profunda para poder entender por que a criança está agindo daquela forma. E como prevenir essa agressão verbal? Existem 3 que a gente pode fazer e utilizar para ajudar suas crianças. Modelar a comunicação, o que isso quer dizer? As crianças estão aprendendo com você, então se você se comunica com respeito, se você trata com respeito, se você é gentil, a criança está aprendendo com você. Então mesmo quando você estiver frustrado, com raiva, você está sabendo lidar com aquela frustração, a criança está aprendendo com você como lidar também em momentos assim. O segundo é ensinar as crianças o vocabulário emocional. O que isso quer dizer? Colocar a criança para se expressar com o que ela está sentindo, que ao invés de ela agir com agressão física, na hora da frustração, ou da raiva, ou do ciúme, ela vai saber falar. Então, se você ensina ela, quando você percebeu que ela está frustrada e que está prestes a fazer alguma coisa, você ensina, tô vendo que você está frustrada. Nossa, você está com muita raiva agora porque o seu brinquedo caiu e quebrou. Então, ensinar o vocabulário emocional ajuda a criança a se expressar melhor na hora que ela passar por esses momentos de tensão, esses momentos de emoção muito forte. E o terceiro é estabelecer regras da cultura do respeito, ou na sua sala ou dentro de casa. O que isso quer dizer? É colocar a regra que a gente entende que você está frustrado, que você está com raiva, que você está chateado, que você está triste, mas apesar disso, a gente não desrespeita o próximo. A gente usa palavras gentis, a gente é respeitoso com o outro. Então essa é a regra da nossa sala e essa é a regra da nossa casa. E assim a criança entende em que ambiente que ela está crescendo e desenvolvendo. Quando nós mediamos conflitos dessa forma, através da mediação, nós estamos ensinando habilidades essenciais e cruciais para o desenvolvimento da sua criança, como uma comunicação respeitosa, como empatia, a responsabilidade do impacto que a gente causa através do que a gente fala com o outro e a reparação dos relacionamentos, como que eu vou reparar o que eu fiz. A mediação, ela vai muito além do que apenas uma abordagem para mediar um conflito. Ela está ensinando habilidades socioemocionais para a sua criança que ela vai levar para o resto da vida. Aquilo está sendo ensinado
inserido no desenvolvimento dela, aquilo está sendo inserido na vida dela para ela poder aprender a utilizar em outros momentos que ela passar pela vida dela. Você se lembra na sua infância se você passou por situações que alguém te xingou ou usou um apelido muito ofensivo e que até hoje você lembra? Então, a gente tem como lidar com isso de uma melhor maneira, porque hoje nós temos muito mais ferramentas e habilidades para lidar do que no passado. E você já lidou com alguma criança em alguma situação que elas estão usando esse tipo de agressão verbal? Como você lidou com isso? Você lembrou da sua época da infância? Compartilha comigo a sua experiência de agressão verbal, coloca lá nos comentários o que você já passou, ou quando você era criança, ou como você lidou com as crianças em momentos de agressão verbal. E é claro, se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu aqui com esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui toda semana eu tô trazendo uma novidade para você de como você pode lidar com os conflitos das suas crianças. Muito obrigada por estar juntinho comigo até aqui e vamos continuar a transformar os conflitos em aprendizagem e conexão.